Então nós vamos continuar a série de pregações que já temos vindo a fazer ao longo esta é a terceira semana. E nós temos falado sobre igreja, certo? Igreja, quem sabe que é o segundo? Família e vida. E o pastor Joel, ele já falou acerca de igreja e ele disse: a tua igreja vai fechar. E nós ouvimos sobre a importância de nós vivermos a igreja como uma igreja que está a olhar para a eternidade. Nós a semana passada falámos também sobre família, sobre a importância de nós vivermos uma família de acordo com a vontade de Deus, de nós semearmos na nossa família aquilo que é eterno também. E hoje nós vamos falar sobre o nosso terceiro pilar desta série, que é sobre vida. E o tema daquilo que eu vou partilhar vai seguir aquilo que nós já temos vindo a ouvir. Então a tua igreja, ela vai fechar, a tua família, ela vai acabar, e hoje nós vamos falar sobre a tua vida, ela vai terminar. A nossa vida vai terminar. Há um dia que ela vai acabar. E sabem, esta semana eu estava a ler acerca de um artigo que saiu no jornal The Guardian, e ele falava sobre um estudo que foi feito sobre esta ideia de nós pensarmos acerca da morte. E nesse artigo, esse estudo, ele estava a tentar entender como é que nós lidamos com esta ideia de falar sobre morte, porque muitas vezes nós evitamos falar acerca destes temas. Mas o que esse estudo também falava é que muitas vezes nós evitamos pensar sobre a nossa própria morte. Então, quando nós falamos deste tema de que a vida vai terminar, a nossa mente, ela remete rapidamente para outras pessoas ou para pessoas que nós sentimos falta, pessoas que nós não queremos perder. Mas a nossa mente, e este estudo nos fala sobre isso, este estudo chegou à conclusão que o nosso cérebro, ele começou a desenvolver mecanismos de defesa para nós evitarmos pensar na nossa própria morte. Então, o que este estudo chegou à conclusão é que muitas vezes nós, quando vamos pensar acerca da nossa própria morte, é como se o nosso cérebro nos fizesse um trick, uma rasteira. E nós começamos a pensar: não, isto se calhar não é bem a sério, isto não é bem realidade. E nós rapidamente vamos pensar noutra coisa. E por um lado isso é bom, porque se nós estivéssemos constantemente a ir profundamente neste tema do fim da nossa vida, talvez nós estaríamos constantemente num estado de ansiedade, e não é um tema interessante às vezes de pensar. Mas para nós cristãos, nós não podemos fugir deste tema. Este tema tem a ver com tudo aquilo que vai ser o nosso tempo aqui na Terra. Porque sabem, a morte, ela não é apenas o fim da vida, mas a morte, ela revela aquilo pelo qual nós andamos a viver. Alguém está comigo? A morte, ela revela aquilo pelo qual nós andamos a viver. E em Salmos 90, um salmo que é atribuído a Moisés, nós lemos no verso 12, ele diz assim: Deus ensina-nos a contar os nossos dias para que nós possamos alcançar um coração sábio. Ou seja, Moisés, ele está a refletir acerca desta ideia. Deus, ele é tão soberano, e a nossa vida parece tão pequena perto de um Deus soberano. A vida passa tão depressa que ele diz: Deus, ajuda-nos, nós precisamos de começar a contar os nossos dias. E sabem, ainda esta semana eu estava a conversar com alguém que vai se casar, e nós estávamos a chegar à conclusão: não, eu conheci-te, tu tinhas tipo 10 ou 11 anos, parece que foi ontem. Como assim tu vais casar? E muitas vezes nós temos este tipo de conversa, tipo: parece que foi ontem que os meus filhos nasceram. Eu tinha uma pessoa esta semana que dizia: a minha filha tem 20 anos já, parece que foi ontem que ela nasceu. Porque a vida é assim, parece que foi ontem, mas a verdade é que se passaram muitos anos. E por isso é que Moisés diz assim: Senhor, nós precisamos de contar os nossos dias, porque a vida, ela passa muito rápido. Se nós não vivermos a nossa vida com o propósito certo, se nós não vivermos cada momento, cada minuto, cada segundo com a intensidade que ele deve ser vivido, a vida vai passar muito rápido. E sabem, a maior tristeza é nós chegarmos ao final da nossa vida e olharmos para trás e não conseguirmos encontrar um propósito. Isso é a maior tragédia. Então, Moisés, o que ele está a dizer é assim: Senhor, nós precisamos de nos lembrar que os nossos dias, o número dos nossos dias é limitado. Então a pergunta não é
quando é que eu vou morrer? A pergunta é, como é que eu vou viver até esse dia? Como é que eu vou conduzir a minha vida até esse dia chegar? Como é que eu vou viver até lá? Porque não é viver à espera desse dia chegar, é viver cada dia até esse dia chegar com o máximo de intencionalidade e intensidade que o Senhor me permitir. Cada dia, cada hora, cada minuto é precioso. Então, mais do que esperarmos que a nossa vida termine, aquilo que o Senhor quer é que nós possamos chegar ao fim da nossa caminhada e terminá-la bem. Nós podemos terminar simplesmente a nossa caminhada, mas isso é diferente de terminar a nossa caminhada bem. E sabem, no Novo Testamento, Jesus ele vai nos falar acerca daquilo que é esperado de alguém que quer viver o Evangelho e terminar esta carreira bem. Um dia Jesus ele está com os discípulos e também está lá uma multidão. E há um momento em que ele começa a falar em Marcos, no capítulo 8, versículo 34. E esse vai ser um dos textos que nós vamos estar a ler e a refletir hoje. Diz assim que então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, ele disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Então Jesus ele está a apresentar o caminho para os discípulos e ele está a dizer: só há duas vias. Das duas uma. Ou tu vais viver tentando salvar a tua própria vida, ou tu vais constantemente lutar para sobreviver naquilo que é aquilo que tu conheces como vida. Ou tu escolhes entregar a tua vida, perder, entre aspas, a tua vida, para ganhá-la na salvação. Então a lógica, a dinâmica do Evangelho, ela vai sempre neste sentido. Nós temos de aprender a perder para nós podermos ganhar. Nós temos de aprender a viver. Para nós aprendermos a viver, nós vamos ter de morrer. Na lógica do Evangelho, para nós encontrarmos a nossa vida, nós temos de a entregar. Para nós seguirmos a Jesus, nós temos de nos negar a nós mesmos. E o primeiro pensamento que eu gostava que nós refletíssemos é que uma vida que vai terminar é uma vida que é vivida com o senso de renúncia. Uma vida que vai terminar é vivida com o senso de renúncia. E nós estamos a ouvir Jesus a falar com os discípulos. E nós sabemos, os discípulos, eles largaram muita coisa para seguir Jesus. É verdade ou é mentira? Eles largaram, por exemplo, as redes, lá, eles estavam lá a pescar, eles largaram a multiplicação, os milagres que Jesus fez ali dos peixes, eles seguiram Jesus. Eles largaram coisas. Eles deixaram coisas para trás para seguir Jesus. Mas vejam se não é interessante esta conversa que Jesus tem com os discípulos. E eu gostava que nós voltássemos alguns versículos atrás, no versículo 27, que diz assim: então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho ele perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. E então ele lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Então Pedro ele tem ali um momento de revelação. Ele diz: não, tu és o esperado, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o cara, tu és aquele por quem nós temos andado à espera, és tu. Ou seja, Pedro tem ali um momento de brilho. Só que no versículo 30 depois Jesus disse que, Jesus adverte-os de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. E vejam no versículo 31, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias
ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Jesus ele começou a explicar. Então é assim, vocês entenderam que eu sou o Messias? Vocês entenderam que eu sou o Cristo, não é verdade? Então deixem-me explicar o que é que significa isso. Porque se vocês querem ser meus discípulos, vocês têm de entender quem eu sou. E ele começa a explicar, eu vou ser injuriado, eu vou ser açoitado, eu vou morrer numa cruz, mas eu vou ressuscitar. E no versículo 32 diz assim, que Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, começou a dizer, Jesus, não, o Messias vai morrer, vai passar vergonha, vai ser... Não, tu não, Jesus, tu não podes sofrer, tu és o meu Messias, tu és o nosso Salvador, isso não pode acontecer contigo. E o versículo 33 diz que Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse, arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens. Então vamos parar por aqui. Vejam se não é interessante. Pedro, ele era discípulo de Jesus, certo? Certo? Pedro, ele era discípulo. Pedro, ele reconheceu que Jesus, ele era quem? O Cristo. Mas de repente, nesta dinâmica de entender quem é o Cristo, há coisas que ele começa a não gostar. Ele começa a dizer assim, mas eu quero um Messias, mas eu não quero um Messias que vai à cruz. O meu Messias, ele vai derrotar o Império Romano. O meu Messias, ele vai arrebentar com esta malta toda. Os judeus vai ser depois disto. Tu não podes morrer, Jesus. Esse caminho de dor, de carregar uma cruz. Então Pedro, ele queria um Messias, mas ele queria um Messias sem cruz. Ele conhecia Jesus, mas ele não conhecia verdadeiramente Jesus. E por isso é que para seguir Jesus nós somos chamados a viver com senso de renúncia. Sabem o que é renúncia? A renúncia é nós conseguirmos dizer assim, na minha vida é mais importante aquilo que Jesus quer do que aquilo que eu quero. A renúncia é eu dizer assim, eu vou viver. Ser um discípulo de Jesus eu quero mais aquilo que Jesus quer do que aquilo que eu quero. E só isto aqui já era pano para mangas. Porque nós vamos ter de fazer isso, nós vamos ter de renunciar o direito de definir quem Jesus é. Porque muitos de nós queremos um Deus à nossa maneira. Ainda esta semana eu estava a falar com o Ismael e com o Léo, nós estávamos sentados a ler a Bíblia e nós estávamos a dizer, as pessoas hoje em dia, cada um tem o seu Deus. Porque tu podes definir o teu Deus na base daquilo que tu sentes. Não, eu sinto Deus. Eu sinto uma energia. Não, eu vivo Deus à minha maneira. Só que renunciar e seguir Jesus é eu dizer assim, eu renuncio este Jesus que eu quero à minha maneira para eu seguir o único e verdadeiro Jesus, que é aquele que diz que eu tenho de segui-lo e levar a minha cruz e negar-me a mim mesmo, negar as minhas vontades. Só que muitos de nós até dentro da igreja queremos viver um Jesus à nossa maneira. Queremos viver esta caminhada sem cruz. E Pedro, ele precisava de perder mais alguma coisa. Ele já tinha deixado algumas coisas para trás, mas ele precisava de perder a sua versão de Jesus, a sua versão de Messias. E para nós vivermos uma vida sabendo que essa vida vai terminar, nós temos de aprender a perder o controlo para nós conhecermos verdadeiramente o Messias. Perder o controle da nossa vida. E aquilo que Jesus diz é, nega-te a ti mesmo. Ou seja, tu vais negar aquilo que tu sentes, tu vais negar aquilo que tu querias, tu vais negar aquilo que tu achavas que era o melhor para ti, para aquilo que o Messias diz que é melhor para ti. Então nós perdemos o direito de controlar, de definir as nossas verdades, de definir o que é que Jesus tem de fazer na nossa vida, de decidir o que é melhor para nós. Nós dizemos assim, eu sou discípulo de Jesus, então Ele é que tem o controle do meu futuro. Ele é que tem o controle das minhas decisões. Eu renuncio o direito de colocar a minha vontade acima da vontade de Deus.
Porque, sabem, o oposto de renúncia não é tu deixares de ter coisas. Aliás, o oposto de renúncia não é ter coisas. Porque às vezes nós pensamos, não, eu vou renunciar e agora eu vou viver sem nada. Vou para o meio do Amazonas. Eu renunciei. Água e pão. É o que vai ser a minha vida agora. Não, o que tu tens de renunciar é o controle das coisas. Porque o controle é mais difícil de largar. Muito mais. Sabem uma coisa? Não é preciso tu teres muito dinheiro para seres agarrado ao dinheiro. Uma pessoa pode não ter muito dinheiro e mesmo assim vive centrada em si mesma. A pessoa pode ser pobre e viver centrada em si mesma. A pessoa pode vir à igreja, a pessoa pode fazer ministério e viver centrada em si mesma. Nós podemos estar a achar que estamos a viver coisas de Deus, mas o controle continua na nossa mão. E por isso é que depois Jesus vai dizer em Mateus no capítulo 7, versículo 21, lá naquele dia, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome. Em Teu nome não expulsamos demónios. Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Em Teu nome eu não vim aqui para a igreja durante a semana servir e limpar. Eu não vim aqui ensaiar para domingo. Eu não vim aqui preparar a multimédia. Senhor, em Teu nome eu não dei o dízimo e a oferta na igreja. Em Teu nome eu não fiz quilómetros e quilómetros para ir ajudar alguém. E Jesus pode dizer assim, eu nunca te conheci. E isto é duro. Porque não tem a ver com a quantidade das coisas que nós fazemos, tem a ver com quem está no centro das coisas que nós fazemos. Por isso é que igrejas grandes como a nossa, que são maravilhosas, podem camuflar muita coisa. Nós podemos estar aqui, se Jesus não for o centro, isto aqui é nada. Nada. Fazemos eventos e ministérios, incrível. Se Jesus não estiver no centro, não vale nada. Podemos ter um sucesso. Deus diz assim, não vos conheço. Não é sobre o quanto nós fazemos, é sobre quem está no centro daquilo que nós fazemos. E por isso nós podemos passar uma vida inteira a fazer coisas para Jesus e não pertencermos verdadeiramente a Jesus. Podemos morrer pelas coisas erradas. Por isso é que nós precisamos de aprender a perder as coisas certas. Quando eu saio do centro e eu coloco Deus no centro, Cristo no centro, eu começo a perceber o que é que eu preciso de perder. O que é que eu, quando coloco Jesus no centro e quando eu coloco a palavra de Deus no centro, eu entendo, eu tenho de perder algumas coisas, porque eu não estou a viver isto. Eu tenho de perder o meu egoísmo, porque eu não estou a viver isto que eu estou a ler. Eu tenho de deixar de lado os meus sentimentos, porque nós às vezes o nosso Deus é os nossos sentimentos. Então, para quem entende que a sua vida vai terminar, precisa de viver com senso de renúncia, mas renunciar às coisas certas. Renunciar tudo aquilo que te impede de colocares Jesus no controlo da tua vida. Amém? Em Atos no capítulo 20, nós, quando lemos um pouco acerca do ministério também de Paulo, nós vemos, em Atos no capítulo 20, nós vemos uma passagem em que Paulo ele está a ganhar convicção de que ele precisa de ir para Jerusalém. E então é como se ele estivesse ali em Atos 20, ele está meio que a despedir-se da igreja de Éfeso, dos líderes dessa igreja. E ele está meio com pressa de cumprir aquilo que ele entende que ele tem de fazer, que é ir para Jerusalém. E há alguma coisa muito interessante que Paulo diz. E lembrem-se, Paulo foi alguém que perseguia os cristãos. Era alguém que estava lá quando Estevão morreu.
Mas um dia, quando Jesus se revelou a ele e disse: eu sou aquele que tu tens andado a perseguir, eu sou aquele que pode trazer um propósito verdadeiro, eu sou aquele que pode salvar a tua vida. Quando ele entendeu quem Cristo era, ele renunciou a todas as suas razões e ele começou a seguir Cristo. E ele seguiu Cristo de uma maneira tão profunda que em Atos 20, no versículo 4, ele diz algo que para nós, talvez, eu não sei se todos nós conseguiríamos dizer isso, eu não sei se eu conseguiria dizer isto. Ele diz assim: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então Paulo entendeu isto: eu preciso de perder o apego a várias coisas para eu valorizar aquilo que realmente importa. Ao ponto dele dizer assim: a minha vida, ela já nem é assim tão preciosa, não é o grande tesouro que eu nunca vou poder perder. Sabem porquê? Porque ele já tinha perdido pela causa do Mestre. Ele já se tinha entregue a Jesus, ele já se tinha entregue. Jesus, é para eu levar o teu amor e o teu evangelho aos outros. É isso que eu vou fazer, é isso que eu vou viver, independentemente do que acontecer. E ele diz assim: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Não é porque a vida não tenha valor, mas porque ele entendeu Cristo, ele vale ainda mais. Cristo, viver em obediência a Cristo vale ainda mais. Então Cristo, ele se torna o meu maior tesouro. Quando nós entendemos o amor de Deus na nossa vida, ele se torna o nosso maior tesouro. Tudo aquilo que ele traz à nossa vida se torna parte desse tesouro, mas ele é o nosso grande tesouro. Quando Jesus deixa de ser apenas aquele a quem nós seguimos e ele passa a ser o nosso tesouro, a forma como nós damos valor a algumas coisas na vida muda. O valor de algumas coisas começa a ser tido em perspectiva com aquilo que Jesus, com quem Jesus é para mim. Por isso é que ele diz, Jesus em Marcos no capítulo 8 diz assim, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Porque nem toda a perda é prejuízo, mas também nem todo o ganho vai ser lucro. O problema não é nós possuirmos coisas, não é nós ganharmos coisas, não é nós termos um bom trabalho, não é nós estarmos financeiramente estáveis. O problema não é esse, o problema é quando nós começamos a ser possuídos pelas coisas temporárias. Elas começam a tomar posse do nosso coração. Sabem, é interessante que aquele filme que muitos de nós já vimos, que é o Titanic, aquele filme daquele barco gigante, incrível, e que o pessoal está lá na ponta do barco, né? E a Celine Dion a cantar My Heart, e está tudo incrível, eles são invencíveis. E vejam se não é interessante nós pensarmos que quando um barco começa a afundar, quem está lá dentro e tem coisas de valor, há sempre alguém que vai lá agarrar-se à sua mala. Não, eu não posso morrer sem isto. O barco está a afundar e a pessoa está agarrada a coisas que não valem nada ali naquele momento. A pessoa está a correr com malas. E às vezes nós vivemos a nossa vida assim. Estamos a caminhar na nossa vida. A vida tem os dias contados, mas nós vivemos agarrados às coisas. O barco está a afundar, mas nós estamos agarrados a coisas. Agarrados a coisas que não vão connosco quando nós partimos daqui. 2 Coríntios 4, versículo 18 diz assim: não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Ou seja, não é que elas não existem, mas o nosso foco já não está ali. Que bênção tens um carro, que bênção. Que bênção tens uma casa, que bênção. Que bênção tens saúde, que bênção. Mas as coisas que se veem são temporárias e as que não se veem são eternas. A sabedoria não diz assim, as coisas, nada tem valor. Não, não é isso. As coisas temporárias têm um valor temporário, mas as coisas eternas têm um valor eterno. Quando nós começamos a viver a nossa vida assim, nós entendemos: o meu dinheiro não é mais só para mim, o meu tempo não é mais só para mim, não é só sobre mim.
A minha família não é só sobre mim. Os meus sonhos não é só sobre mim. Aquilo que eu posso alcançar no mundo não é só sobre mim. Não é porque as coisas sejam más, mas é porque elas não são o meu tesouro. Tu não precisas de viver para aquilo que vai terminar, mas tu podes pegar naquilo que é temporário e investir naquilo que é eterno. Tu podes olhar para a vida e entender, não, a minha vida pertence a Jesus. É assim mesmo. Se a minha vida pertence a Jesus, como é que eu a uso? Se o meu dinheiro pertence a Jesus, como é que eu o uso? Ainda hoje de manhã eu estava a contar isto lá na moita. Os meus pais vieram para Portugal como missionários. E os missionários viajam com poucas coisas, sabem? Uma malinha. Pastor Vasílio sabe o que é que eu estou a falar? E eu lembro-me perfeitamente de nós, quando nós íamos ao Brasil, nós fazíamos uma série de paragens em vários sítios, em lugares onde moravam pessoas, onde estavam igrejas que nós chamávamos de mantenedores e intercessores. Pessoas que pensaram assim, esta família vai servir ao Senhor lá em Portugal. Eu posso pegar naquilo que é temporário, posso pegar no meu dinheiro, que eu podia construir uma casa, podia fazer várias coisas, mas eu posso pegar no meu dinheiro e investir em alguma coisa que é eterna, lá do outro lado do oceano. Porquê? Porque a pessoa percebeu isto. Eu posso pegar naquilo que é temporário para investir naquilo que é eterno. Eu não preciso de viver colado, agarrado às coisas que vão passar. Se o meu tempo pertence a Jesus, como é que eu uso? Se os meus talentos e os meus dons pertencem a Jesus, como é que eu uso? Se a minha carreira profissional pertence a Jesus, como é que eu o uso? O convite é este: não vivas para preservar a tua vida, mas entrega a Jesus. Entrega a Jesus. Entrega aquilo que o Senhor tem te dado, entrega de volta a Jesus. Porque só assim tu vais poder começar a investir em coisas que são eternas. E sabem o que é eterno? Almas, vidas. Pela graça de Deus, a nossa igreja está cheia de pessoas que amam vidas, que se levantam, alguém que está a passar necessidades, vão lá, juntam um grupo, juntam dinheiro e dão. E nem querem que se saibam que foram eles. Porque entenderam, o Senhor está-me a dar uma vida confortável, mas o que é que eu vou fazer com isto? Jovens que estão aqui, vai chegar um momento em que vocês vão ter de começar a decidir o vosso futuro. O que é que eu vou estudar? O que é que eu vou fazer da minha vida? Antes de perguntares a tudo e mais alguma coisa e fazeres todos os testes psicotécnicos e não sei o que mais, já sentaste com Jesus? Já perguntaste a Jesus? Jesus, está aqui a minha vida. Está aqui. Diz Jesus. Sabem qual é o problema? É que nós fazemos os planos, já estamos lá à frente, e lá à frente começa a dar errado. E depois a gente diz assim, não Jesus, mas qual é a tua vontade? Era lá, um bocado lá atrás. Agora já há algumas consequências. Se a nossa carreira pertence ao Senhor, quem é que somos nós no nosso local de trabalho? Porque é fácil olhar para Paulo e pensar, não, ele era um homem separado, um homem cheio de Deus, uma fase da igreja, ele levitava. Mas Jesus, ele quando está a dizer que é para tomar a sua cruz e seguir, ele está a falar só com Paulo? Ele está a falar com discípulos. E neste lugar eu creio que há discípulos de Jesus, amém? Jesus, ele convida os seus discípulos a o seguirem, a tomarem a sua cruz e o seguirem nos lugares onde ele os coloca. Quem és tu no teu lugar de trabalho? Porque eu temo que às vezes nós gostamos de catalogar as partes da nossa vida. Não, aqui eu não falo de Jesus porque... o que seria, né? Vai dar uma imagem estranha. Vou parecer assim um bocado Jesus freak demais. Aqui neste meio corporativo.
E nós começamos a catalogar, não, eu sigo Jesus, mas em momentos, ao domingo às 5 da tarde. E quando eu estou com os meus amigos crentes. Mas quando nós somos chamados a entregar a nossa vida, é por completo, meus amigos. É por completo, já não há aqui e ali. Não, tu és o mesmo em todos os lugares. E se tu tens o Espírito Santo, Ele vai te incomodar, Ele vai te constranger onde quer que tu estejas, para tu fazeres aquilo que um discípulo faz. Um discípulo fala do amor de Deus. Um discípulo não tem vergonha de ouvir um colega de trabalho a falar dos problemas e dizer: olha, eu vou orar por ti agora mesmo. Quer saber quem está aqui? Porque há uma coisa que é mais valiosa. Há uma coisa que é mais preciosa. E Paulo entendeu isso. Mas entregar a vida não é só abrir a mão, é nós darmos a mão e dizemos: Deus, faz o que tu bem entenderes. Deus é contigo, o controle está contigo. Eu já renunciei, eu já entreguei. E o que é que o Senhor Ele coloca nas nossas mãos? Ele coloca uma missão. Ele diz assim: então tu vais ter de perder alguns planos, perder algumas coisas que até faziam sentido, perder aquilo que os teus pais andaram a vida toda a dizer: não, tu tens de ser isto e aquilo. Quando o Senhor diz, nós vamos ter de perder algumas coisas para cumprir outras. E Paulo, ele diz assim: a minha vida não é assim tão preciosa para mim mesmo, contando que eu completo o quê? A minha carreira e o ministério que eu recebi de quem? De quem? Das expectativas dos outros? Daquilo que o mundo diz que é sucesso? Ou daquilo que eu recebi do Senhor Jesus? E sabem o que é mais interessante? É que se nós lermos alguns versículos antes, em Atos 20, 22, nós entendemos o contexto de Paulo. E ele diz assim: e agora, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam umas férias em Bali. Porque eu já obedeci. Eu já vivi muito. Agora, quando eu chegar à reforma, vocês vão ver. Nunca mais me apanham. O que o Espírito Santo está a dizer que Paulo vai viver? Cadeias e tribulações. Não tem final feliz lá, não. Mas eu pensava que se eu obedecesse muito a Deus, as coisas iam melhorar. E o Espírito Santo está a dizer a Paulo: esperam-te cadeias e tribulações, mesmo sem tu estás a fazer nada de errado. E é interessante que Paulo diz assim: não sabendo o que ali me acontecerá. Paulo, ele não tinha a certeza do futuro, mas ele sabia: eu sei quem controla o meu futuro, eu sei quem comanda o meu futuro, por isso é que eu vou na mesma. E sabem o que é que acontece no capítulo a seguir? Lucas, ele está a descrever Atos 21, 10, ele diz assim: demorando-nos ali, eles já foram para outro lugar, demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter connosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Ou seja, a dizer: tu vais ser preso, Paulo. Versículo 12: quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogámos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo sentia as coisas, ele era humano, mas ele não recuava. Ele amava as pessoas, mas o seu amor pelos outros não era maior do que a obediência que ele tinha pelo Senhor. Ele sabia que ia ser difícil, mas ele tinha uma coisa que se chama propósito. E ouçam, quando nós temos um propósito, quando Deus coloca um propósito no nosso coração, independentemente daquilo que nós passamos, nós dizemos assim: eu vou continuar em frente. Independente de haver pessoas à nossa volta que até querem o nosso bem, diz: não, tu vais passar muito mal. Tu queres servir a Deus? Tu queres servir a Deus a tempo inteiro? Tu vais passar mal. Não, filho. E às vezes, por amor aos outros, queremos evitar dores que as pessoas precisam de viver, porque aquele é o seu propósito.
Uma vida que vai terminar, e eu já estou mesmo a chegar ao fim. Uma vida que vai terminar é uma vida vivida com o senso de urgência. De urgência. Ele entendeu assim: meus amigos, eu sei que vocês não querem que eu vá, mas o Senhor, o Espírito Santo, Ele já me disse, eu tenho de ir. Eu tenho coisas para fazer, eu tenho pessoas para cuidar, para amar. Há pessoas que ainda não ouviram o Evangelho, eu tenho de ir. Meus queridos, quando Deus faz arder o seu propósito no nosso coração, quando Deus coloca alguma coisa dentro do teu coração, quando nós entendemos o que é que tem valor eterno, nós deixamos de gastar a nossa vida como se tudo tivesse o mesmo valor. E às vezes o grande desafio é esse. O Senhor, Ele vai nos colocar, nós vamos precisar de ganhar a perspectiva. O que é que tem real valor? Porque senão nós andamos-nos a matar pelas coisas erradas, como eu dizia. E sabem, urgência não é fazer tudo depressa. A urgência é nós não adiarmos aquilo que o Senhor nos está a dizer para nós fazermos. E eu temo que alguns de nós aqui, o Senhor já tem colocado coisas no nosso coração que nós temos a adiar de fazer. O Senhor tem chamado pessoas aqui, tem feito arder coisas no coração que nós adiamos com medo. Que nós adiamos com medo do futuro. Que nós adiamos porque começamos a amar demasiado o dinheiro. Que nós começamos a amar demasiado algumas coisas que se colocaram no lugar de Deus na nossa vida. A nossa agenda, Jesus é um asterisco na nossa agenda. Mas hoje eu quero te relembrar isto. O Senhor, Ele continua a te chamar para tu viveres o propósito certo da tua vida. Então nós precisamos de viver com este senso de urgência. Porquê? Porque a nossa vida vai terminar. Há escolhas, há coisas que nós vamos fazer intencionais, que vão fazer parte do nosso dia a dia e que têm a ver com o propósito de Deus para a nossa vida. Não sabes ainda o que é o propósito de Deus? Não, pastor, eu ainda não entendi. Faz aquilo que o Senhor está a colocar na tua mão agora. É o quê? É servir na igreja, é servir no bar, serve da melhor maneira que tu souberes. É servir na multimédia, serve da melhor maneira que tu puderes. É ensinar lá em cima na escola dominical, ser o professor mais incrível que aquela escola dominical já viu. É amares alguém da tua família que está doente, ama essa pessoa, cuida dela como se não houvesse amanhã. E às vezes nós andamos à procura de um propósito assim, uma coisa meio etérea. Não, está aqui à tua frente, faz aquilo que o Senhor está-te a dar como deve de ser. Ensina aos teus filhos da maneira certa na palavra do Senhor. Para de ser um pai conivente. Para de ser um pai e uma mãe permissiva demais. Ah, não, mas ele não quer vir à igreja. Olha, passado 20 anos, está difícil, meu filho não quer vir. Pudera. E tudo o resto era mais importante. Não me levem a mal. Treinos e jogos, tudo é mais importante. E quando nós lemos acerca disso, nós começamos a pensar que nós um dia vamos partir daqui. O que é que vai ficar de nós? Não é o que é que nós deixamos. O legado é o que é que tu deixas nos outros. Que exemplo é que nós estamos a deixar aos outros? É obediência a Deus ou é amor às coisas temporárias? Amor, não. Tu tens de dar tudo para ganhar muito dinheiro nesta vida. Que bênção, mas o que é que tu vais fazer com isso? O que é que tu estás a fazer com a tua vida? Porque a tua vida vai terminar. E isto não é só para quem tem até X anos, é para todos nós que estamos vivos. Enquanto nós estamos vivos, há um caminho de obediência, há um caminho de cruz que Jesus ainda nos está a chamar. O que é que fica de nós? Porque o nosso carro vai ficar, a nossa casa vai ficar, o nosso dinheiro vai ficar. O teu Instagram vai ficar. Tu passas horas a editar as fotos. Vai ficar. Sabe o que é que pode permanecer? Aquilo que nós deixamos de Cristo nos outros. Sabem, vão-se passar 80, 100 anos
As pessoas já não se vão lembrar do nosso nome, provavelmente, nem sabem. Eu não me lembro do nome, eu não sei o nome do meu tetravô. Não sei. Gerações que se passam. Mas eu sou fruto, por exemplo, da minha avó, que se converteu um dia lá no Brasil, lá no fim do mundo, de Nova Lima, Belo Horizonte. E hoje eu estou em Lisboa, fruto de um sim que alguém disse lá, muitos anos atrás. Eu não estou a receber nada físico dela, mas há um legado que ficou. E nós temos de nos perguntar isto, porque a nossa vida vai terminar. Isto não é emoção. Nós não sabemos os nossos dias. O que é que nós estamos a fazer com os nossos dias? Atrás do que é que nós andamos a correr? Tu podes deixar algo em alguém, alguma coisa de valor. Tu podes deixar uma oração na vida de alguém, uma oração que pode mudar a vida de alguém. Há pessoas que passam pela nossa vida e deixam coisas de Deus, pessoas que renunciaram para investir em nós, e nós somos fruto disso. O que é que tu tens renunciado para que quem passa pela tua vida leve de Jesus? O que é que nós temos renunciado? Ouçam, cruz não é o nosso carro ter um problema. Ai, o meu carro teve um problema esta semana. É a vida do crente. Não. É tu viveres constantemente a fazer escolhas na tua vida que te encaminham para tu cumprires o propósito de Deus para a tua vida, para tu deixares alguma coisa que fica, que remete para o nome de Jesus, não para quem tu és, não para quão incrível, as coisas que tu conquistaste. Então as pessoas podem continuar a carregar alguma coisa boa que nós deixamos. Quando nós apontamos para Cristo, quando nós vivemos uma vida com o senso de renúncia, quando nós vivemos uma vida com o senso de entrega, quando nós vivemos uma vida com o senso de urgência, quem é que eu posso amar hoje? A quem é que eu posso pedir perdão hoje? A quem é que eu posso perdoar hoje? Gostava de vos convidar a nós terminarmos e ficarmos de pé. Ainda que nós estejamos a correr, a caminhar atrás do Senhor, a vida de alguém que é discípulo de Jesus é aquele que aprende a perder as coisas certas para ganhar a coisa certa. Aprenda a perder as coisas que parecem ter muito valor para se agarrar àquilo que tem um valor eterno. E o valor eterno é nós entendermos como é que eu posso ser Cristo, trazer um pouco de Cristo na vida de quem está à minha volta. Como é que eu posso trazer um pouco de Cristo no meu trabalho? Como é que eu posso trazer um pouco do amor de Deus nas circunstâncias complexas da minha família até? Então nós vamos ter um tempo para nós louvarmos a Deus, e o grupo de louvor, eles vão nos ajudar, mas eu gostava que nós pudéssemos antes disso ter apenas 10, 20, 30 segundos para fecharmos os nossos olhos e refletirmos um pouco o que é que tem sido a minha vida, pelo que é que eu tenho vivido, pelo que é que eu tenho morrido. Qual é que tem sido o papel do propósito, do chamado de Deus na minha vida? Ou isso é apenas um acessório? Ou isso é apenas uma ideia antiga? Então esta tarde eu gostava que nós fizéssemos esta oração. Senhor, ajuda-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos. Porque nós queremos alcançar a sabedoria da vida. A sabedoria que só Tu podes dar. Nós queremos perder as coisas certas, não as coisas erradas. Nós queremos morrer pelas coisas certas, não pelas coisas erradas. Que Tu possas estar no controlo em cada pequeno passo, em cada pequena decisão. Ser Tu aquele que toma o controlo.
Que Tu sejas o grande valor da nossa vida, o grande tesouro da nossa vida, sermos conhecidos por Ti, sermos chamados Teus discípulos, terminarmos a carreira fiéis, terminarmos bem, porque nós podemos terminar bem. Esta igreja quer terminar bem. Neste lugar há discípulos de Jesus que querem terminar bem. Então dá-nos essa sabedoria. Amém? Então enquanto nós louvamos a Deus, não vamos nos distrair, mas deixa, mesmo que não conheças a letra, deixa que esta letra ela ministra a tua vida e que o Espírito Santo ele continue a falar contigo, a constranger o teu espírito, a constranger para que a nossa vida ela possa viver em uma entrega total ao Senhor.